7h22, o ministro Alexandre de Moraes, Vitória, comentou a decisão da Meta de alterar a sua política de moderação de conteúdos. E nós estamos observando aí uma enorme repercussão em torno disso. Vamos ao detalhe, as informações. O ministro Alexandre de Moraes disse especificamente que não vai se permitir que Big Techs sejam instrumentalizadas para discursos de ódio. Isso mesmo, sobre a nova política de restrição de conteúdos da Meta e o fim da checagem de fatos das plataformas, anunciada ontem pelo dono da empresa, o ministro Alexandre de Moraes disse que não vai permitir que elas sejam instrumentalizadas para o discurso de ódio. Ele completou dizendo que essas empresas não poderão atuar em colaboração com grupos extremistas e só continuarão operando no Brasil se respeitarem a legislação brasileira. A declaração do ministro foi dada em uma roda de conversa feita no Supremo como parte da agenda para a memória dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Moraes afirmou que a causa desses eventos está nas redes sociais, inclusive, e nesse momento ele voltou a defender a regulamentação dessas plataformas como um meio vital de proteger a democracia e impedir a repetição de atos como o de 2023, Macalossi. Muito bem. Quem ouviu o Bandeirantes Acontece de ontem teve a antecipação da visão do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Eu comentei aqui sobre a decisão da Meta e disse especificamente o seguinte: nada muda no Brasil. Nada muda no Brasil porque a lei brasileira terá de ser respeitada para que essas empresas operem no país. A Meta vai ter de se submeter à legislação e às decisões do Supremo Tribunal Federal. Se um determinado conteúdo for considerado criminoso ou ilegal e tivermos uma determinação da justiça para que ele seja tirado do ar, a Meta, o Twitter, o YouTube, qualquer rede social terá de fazê-lo sob pena de punição. Como nós vimos, aliás, com o Twitter, no ano passado. O Twitter se recusou a cumprir decisões judiciais, foi tirado do ar, lhe foi imposta multa, teve de pagar e só depois que tudo foi regularizado é que ele voltou a funcionar no Brasil. E assim é na democracia. O Alexandre de Moraes disse o seguinte, abre aspas: pelo resto do mundo não podemos falar, mas pelo Brasil tenho absoluta certeza e convicção de que o STF não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente ou ainda somente visando lucro para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Fecha aspas. Porque há na legislação e há no entendimento do Supremo uma clara percepção de que liberdade de expressão não se confunde com prática de crime. E que conteúdos falsos devem ser, sim, alvo da preocupação das autoridades. Porque eles estimulam crimes e eles induzem a comportamentos violentos. Vitória, eu escrevi o capítulo de um livro sobre como a linguagem e a propagação da informação falsa produz violência política. Usando o 8 de janeiro como case. Como é que você pega um grupo de pessoas, alimenta elas com um discurso baseado em informações falsas, as radicaliza e, com isso, as induz a praticar uma penca de crimes, como nós vimos naquele fatídico dia? São operações de ordem até psíquica, que são produzidas através de um discurso falsificador, manipulativo, disseminado, sem sombra de dúvidas, também pelas redes sociais. Há um livro, aliás, que eu recomendo, a leitura, usei como referência no capítulo que eu escrevi, que é Algoritmos de Destruição em Massa. Leiam esse livro. E vocês vão saber qual é o perigo embutido aqui. Então, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, eles podem ter o negócio que bem entenderem. Eles vão operar nos Estados Unidos segundo a regra americana e vão operar no Brasil segundo a regra brasileira.
Como, aliás, todas as empresas que operam no Brasil fazem. Ou as Big Techs têm que ter uma licença especial para cumprir só as leis que elas entendem que sejam as adequadas. Quem hoje estabelece a praça do debate público são as redes sociais. E, portanto, elas têm responsabilidades. Não é a casa da mãe Joana, não é um valha-couto. E como a atividade humana passa do mundo físico para o mundo digital, ali também correm crimes, e esses crimes devem ser punidos. E se as redes sociais não prestarem auxílio para que esses crimes sejam devidamente investigados e os autores punidos, elas estarão agindo em sociedade com os criminosos. Exigir o cumprimento da lei não é autoritarismo, muito antes pelo contrário. Exigir o cumprimento da lei é típico de regime democrático. Ninguém tem salvo-conduto para descumprir a lei. Nem o Mark Zuckerberg. 17 e 28.